Gente, vamos conversar hoje com o nosso amigo aqui. Vamos conversar sobre constelação, comportamento e saúde. Tá aí ele aí. Tá chegando aí. Salve, campeão. Tudo bom? Tudo ótimo, maravilha estar aqui contigo. Me ouve bem, querido? Estou te ouvindo bem, tudo Olha certinho. só. Tudo jóia. Roberto, seja bem-vindo. Tudo bem? Abraço, queridão. Tudo bem? Lucas Sartori, Leda, tudo bem? Meu amigo, um privilégio estar aqui contigo. Coisa boa, Rogério. Tudo Obrigado pelo jóia. convite. Muito bom estar aqui contigo e com essa turma toda. O pessoal está entrando aí, um saudando a turma. Gente, obrigado, queridão. Então, assim, esse é o Instituto Transformação Evolutiva. Eu sou o Rogério Moisés e essa é a nossa semente para a semana, né? Aquela domingueira para nós começar melhor, recomeçar a renascer e começar melhor a vida. Esse é o meu amigo, o meu irmão, professor Arjun. Já fez uma conosco aqui. Fernanda Fagundes, seja bem-vindos. Seja bem-vinda. Já fez uma live conosco antes de nós irmos para a Índia. E agora está aqui, novamente. Se vocês perceberam, nós estamos no mesmo ambiente, né? Estamos no mesmo ambiente. O que é a vida se mostra desta maneira, né? São as conexões divinas da vida. Meu amigo, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Rogério. Estamos na mesma coordenada geográfica, não é isso? Os Está amigos aí. se encontrando pelo mundo. Sim, muito bom estar aqui nesse cenário, nesse ambiente, nesse acolhimento com a sua família. E muito bom estar aqui dividindo esse espaço contigo, criando esse canal. Eu posso te dizer que, desde quando eu te conheci, o que eu pude, na verdade, pessoalmente fazer nessa ocasião da viagem para a Índia, mas bateu aquela sincronicidade, aquela simpatia, empatia, aquele reconhecimento mútuo assim, de um trabalho voltado para esse caminho da luz. E o seu trabalho sempre me inspirou. Eu te disse isso já algumas vezes. Eu acho belo, nobre o esforço e a disciplina da sua mensagem, canalizando esse espaço para se conectar com tantas pessoas aí, tanta gente do bem. Então eu me sinto aqui, na verdade, honrado por poder contribuir para esse espaço e vamos falar sobre o que deixa a nossa alma contente. Bom, tem uma turma aí te saudando aí. Dá uma olhada aí, dá uma conversada com o povo. Legal, que bom, que ótimo. Então, gente, afora o elogio do meu amigo Arjun, né? Vamos conversar batendo aquele papo, assim, né? Aquelas premissas básicas que a gente já sabe, né? Que a gente já sabe, muitas vezes a gente esquece pela corrida do dia a dia, né? Então, hoje é domingo, é aquele dia que nós temos para olhar mais para nós e pensar no nosso comportamento. Nós começamos falando sobre a constelação e nós vamos aproveitar essa sabedoria toda, esse grande conhecimento que está aí do outro lado da tela, que vai nos falar um pouco sobre saúde e comportamento, saúde como uma forma assim, ó, de olhar para si mesmo, se dedicar a si mesmo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro eu estar bem para depois atender as demandas dos outros. E não o contrário, eu querer sempre atender as demandas dos outros e acabar esquecendo de mim mesmo. Não é isso, professor? Eu gosto muito dessa abordagem e a gente tem conversado bastante. Afinal de contas, a gente passou um mês juntos na Índia, né? Então a gente tinha uma moldura espiritual assim incrível para a gente ter como inspiração sobre todo esse trabalho. Agora, a gente já trocou figurinhas sobre esse olhar da espiritualidade dentro da visão da saúde. E você falou uma coisa muito interessante que é a saúde, ela só acontece quando ela, na verdade, começa com a nossa própria vida. Então, a gente tem essa busca sobre o que nos faz bem, o que é a definição de saúde, o que é a definição de não saudável, mas há a importância de reconhecer muito qual que é o seu lugar, o que você está fazendo, o que você está buscando.
Algo que sempre me encantou dentro da minha própria busca pessoal, antes mesmo de tentar colher uma formação técnica profissional dentro deste universo, na medicina indiana, por exemplo, algo que sempre me encantava é que a saúde é uma premissa daquele que é um buscador sincero do caminho espiritual. Saúde não é um objetivo, é um ponto de partida. E a definição de saúde, principalmente dentro da tradição indiana, oriental como um todo, mas especificamente no contexto indiano, a saúde é muito mais do que você se sentir bem. É você ter condições de viabilizar para a sua alma, para o seu espírito, para a sua luz, para a sua consciência, a capacidade de fazer com que outros se sintam bem. E você só consegue fazer verdadeiramente, de uma forma muito sincera, com que alguém ao seu lado também se sinta bem como testemunha da sua própria caminhada, quando você está com absoluta clareza de quem você é. Então, o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de consciência pessoal, ela se mistura com aquilo que a gente vai chamar lá na frente de saúde perfeita ou saúde plena. Tudo isso para dizer, talvez em uma outra forma de ajustar as palavras, de que saúde não é encontrar um estado onde nada patologicamente seja encontrado. Saúde é justamente ter clareza sobre esse caminho, a importância de caminhá-lo e cuidar do caminhante. E quando esse cuidar acontece, ele é fraterno, ele é acolhedor. Então você cuida da sua saúde da sua família, porque você sabe que o caminho é belo demais para ser desonrado com descuidos pequenos. Então, cuidar da alimentação, da meditação, do pensar positivo, otimista na vida, tudo isso é saúde, tudo isso é remédio, né? E aí, então, talvez fechando um pouco desse raciocínio, eu lembro muito da palavra de um professor que eu tive na Índia, e ele dizia que o sintoma máximo de saúde, de um ser saudável, é ser compassivo. E a gente tem essa tendência de achar que estou bem ou estou saudável quando não tenho doenças. E ele colocava isso num outro patamar. Ele dizia que é aquele que é saudável, ele compartilha com a bondade no mundo. Isso sempre me inspirou. Então, existe naturalmente aquela busca por técnicas, ferramentas e recursos que, ora, te encanta pela tradição japonesa, indiana, chinesa, indígena, europeia, americana, enfim. Existem várias ferramentas, existem vários caminhos e, sinceramente, não nos falta mais recursos nem possibilidades de cultivar ou preservar o nosso estado de saúde. Mas eu deixo essa pergunta. Será que estamos totalmente conscientes da importância, da nobreza de disseminar o perdão e a compaixão com os seres? Porque essa é a definição mais nobre de saúde. O ser saudável, ele é inclusivo, ele promove amor, promove perdão. Porque não há como você ter um corpo são com um coração tão abatido, né? Tão castigado por mágoas ou traumas. Não sei se faz sentido para você, Rogério. Total, total. Dentro daquilo que nós estávamos conversando hoje, né? O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo primeiro saber que tem alguma coisinha que não está bem, né? E o corpo também ele é o primeiro a saber que está tudo certo. O que Tudo certo. muda é o meu comportamento. Oi? Tudo certo, é isso aí. Gostei. Tá? O que muda é a minha percepção sobre isso, né? É como eu olho para isso. Porque nós aqui vamos nos definir como ocidentais, né? Temos aquele conceito: ah, eu não estou doente, eu estou com saúde. É muito raso isso, né? Me parece. O mestre é tu, por isso que eu te convidei para participar aqui, né? Eu só faço as colocações para te vir, né? Mas assim, ó, me parece muito raso. Ah, eu não estou com dor nenhuma, eu não estou doente, eu estou saudável. É diferente disso. É muito maior do que isso.
também é meio raso o que eu vou dizer, mas vamos lá. Vamos dizer, não tem problema. Quando eu estou no fluxo da vida, quando eu estou de bem com a vida, quando eu estou engajado no movimento da vida, a chance de eu ter alguma coisa é muito menor do que quando eu estou enfrentando a vida. Enfrentando, o que eu quero dizer é lutando contra a vida, me insurgindo contra a vida, contra o fluir da vida. Isso acaba trazendo somatizações para o meu campo e me tirando do aspecto saudável. Por aí, não. Eu tô certo ou estou errado, como diz o outro? Ou nem tão certo, nem tão errado. Eu acho que não é mais uma questão de saber se está certo ou errado. Eu acho que são peças que a gente vai colhendo pelo caminho. E você falou uma coisa muito bonita, que é quando essa saúde não... Essa definição, essa percepção de saúde, ela deixa de ser rasa, onde você começa a ser mais exigente, onde você tem uma expectativa maior de se definir, muito além daquele ser que não encontra doenças, mas ele percebe que quando ele então se vê numa condição enferma, ele tem compaixão com o seu estado. Essa é uma expressão que eu acho que a gente vai ficar ainda um pouco em torno dessa palavra, porque ela precisa de ser melhor compreendida. Compaixão. Compaixão também tem paixão na sua própria composição. Então, o estado apaixonado, não no contexto romântico, mas no afã de desejos, de impulsos, de ansiedades, ela nasce de um berço mental do desejo nisso. Sim. Então, eu tenho desejos, eu busco, eu me intenciono, eu me lanço em direção a caminhos dentro da minha vida, e são essas escolhas que geram reações, que geram respostas. Nós somos maduros o suficiente para compreender com consciência plena de que foram decisões, nada acontece na nossa vida por acaso, ou você permitiu ou você desejou. E quando nós temos essa permissão, essa aceitação, nós nos tornamos conscientes. Então eu quero frisar esse ponto, se você me permite ainda mergulhar um pouco nisso. Vamos filosofar um pouco aqui sobre essa questão da saúde, porque então, ela estamos merece muito aqui para mais isso. eu acho que é um assunto que ela merece muito mais a filosofia do que a técnica, sabe? A saúde não é o prêmio dos buscadores técnicos. A saúde é um estado daquele que conquista a si mesmo. E quando há falha nesse processo de conquista, e essa pessoa então passa a ser chamada de o doente, a primeira mensagem, eu acho que é muito importante nesse momento, é amar a sua situação, a sua circunstância e não se ver nem como vítima, porque é muito comum as pessoas usarem termos e expressões assim até depreciativas contra a sua própria condição, sabe? Isso nossa, eu vejo isso tanto, às vezes na nossa própria família a gente escuta pessoas tão queridas falando por que que isso foi acontecer comigo? Por que que Deus fez isso comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Então fica claro que parece que a gente entrou num jogo randômico, né, um aleatório, diante dos olhos da consciência divina, onde se aconteceu algo de ruim, onde normalmente a doença fica ali na cabeça dessa lista, eu estou doente, então por que que isso aconteceu comigo? Os mais esotéricos ou místicos vão chamar, isso é o meu karma, o que ainda demonstra um compreendimento, uma compreensão, perdão, um entendimento muito pobre do que significa karma, né? Como se fosse sinônimo de castigo, como se fosse Punição. uma Punição. punição, exatamente. Ou seja, é como se Deus estivesse brincando numa roleta russa e te amaldiçoasse, né? Então, assim, Exatamente. você de repente desrespeitou as leis maiores e agora está recebendo o seu castigo, a sua punição. Então, normalmente as doenças são chamadas de reações negativas. Mas eu penso da seguinte forma, e agora eu vou fazer um paralelo que me agrada muito. Eu não sei se vai ser de fato claro para todos e funcional, mas eu acho que ele é bem interessante. Quando você chama um consultor para uma empresa,
Digamos o Rogério, como um profissional que é, na sua área de formação acadêmica, uma determinada empresa o convida para ser um consultor e diz assim, Rogério, por favor, encontre o que há de errado na minha empresa ou nesse processo, como que você pode me ajudar? E aí o Rogério, então, chega e diz assim, está tudo certo, está ótimo, está perfeito, mas o seu cliente sabe, não está perfeito, não está ótimo, não está funcionando perfeitamente, não está tudo certo. Esse Rogério que chegou, esse consultor que chegou dizendo que estava tudo ok, ele ajudou em que grau? Quão eficaz foi a sua consultoria? Agora vamos pensar que houve um outro Rogério e que chegou e falou assim, olha, você me contratou e eu preciso de ser justo, verdadeiro e eu preciso de ter compaixão pelo seu estado. E eu identifiquei aqui vários erros administrativos, contábeis, financeiros, processuais, e eu quero apontar todos estes erros. E aí, então, o seu cliente fala assim, não, eu não quero saber dos meus erros. Esse é o estado da ignorância. Porque Sim. aquela pessoa, aquele empresário, aquele executivo que de fato quer avançar para um outro nível, o que ele vai fazer nessa hora? Ele vai me dizer, por favor, me aponte exatamente onde é que eu estou errando. Dói ouvir isso, né? Olha, você está errando aqui no financeiro, você está errando nessa parte, no RH, no trato com as pessoas, no compliance, na parte executiva, você está tendo vários erros em vários níveis. Dói. O ego não gosta de escutar aquela lista interminável de problemas, mas me parece que ela é a mais eficaz nesse caso, que é trazer clareza para uma situação. Bem, esse consultor é o seu corpo quando fica enfermo. É ele dizendo, eu não estou te punindo, mas eu estou te chamando pela via que até então a sua consciência, ainda mais primitiva, ainda consegue responder melhor, que é pelo sentir, que é pelo o sensorial. Então ele traz uma dor de estômago, não para que você use um remédio que acabe com aquela dor de estômago, porque essa é a plataforma do ignorante. Do ignorante não no seu sentido bruto, mas Sim. de simplesmente ignorar a causa, ignorar a razão das coisas, ignorar que tudo está dentro de uma obra harmônica e bondosa que quer o seu bem. Então, quando nós entramos nessa percepção de que todas as coisas estão acontecendo com o intuito de promover um ser integral que evolui com consciência, com auto-perdão e com percepção plena de que estar saudável é o pré-requisito para uma continuidade do meu propósito espiritual e que este propósito espiritual inclui gerar contentamento à existência daqueles que caminham junto comigo, nós então estamos levando a saúde para uma dimensão realmente muito fraternal. Ou seja, cuidar da minha saúde é contribuir para a paz mundial. Interessante isso. Muito interessante. Parece pequeno, né? A minha saúde tem a ver com a paz mundial. Sim, tem tudo a ver. Porque a minha saúde me torna bem. Eu paro de brigar com o mundo. Quando eu olho para mim, porque assim, ó, vamos lá, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso, mas a maioria dos meus problemas decorre da maneira como eu levo a vida. Os problemas de saúde, eu estou me referindo agora aqui. Quando eu digo assim, eu sou doente, é muito diferente de dizer eu estou com uma doença. O meu organismo todo, o meu corpo todo entende que eu sou doente. E vai me dar o que mais? Doença. E tu falou agora há pouco, assim, ó, sobre ou eu permito ou eu quis. A criança, o comportamento infantil, é aquele que nega isso. Ele briga com a vida, ele briga com o mundo, ele acaba brigando com ele mesmo e ele somatiza. E muitas dessas coisas se chama uma virada de chave. Ele alcança um outro patamar. Ele alcança um patamar de saúde. Porque normalmente eu crio
meu desafio em todos os níveis, inclusive na saúde e na doença. Se eu crio o desafio, eu também crio a solução. E outra coisa, né, Arjun? A dor, ela sempre vai acontecer na nossa vida. Faz parte do nosso aprendizado. Agora, o sofrimento é uma escolha. Opcional. Eu vou ficar sofrendo sempre na minha unha encravada. A dor que advém da minha unha encravada. Eu optei por isso. E aí eu tenho uma vida amargurada por causa de uma dor. E muitas vezes, na maioria das vezes, se bem olhado esse desafio da saúde, ele quer me mostrar alguma coisa. Ele quer me mostrar o que eu tenho que mudar. E ao não perceber isso, ao brigar com aquilo ali, com aquele desafio, eu desço, eu não subo a superfície. Eu fico na sombra daquela dor, daquele sofrimento. Não é isso? Falou uma outra coisa assim, ó, só para eu te devolver a bola. Compaixão. Essa é a palavra que nós temos que levar aqui. É a chave da nossa live, já foi dada por ele antes. Compaixão. E aqueles que me acompanham há mais tempo sabem que eu sempre digo o seguinte, ó. Quando eu estou apaixonado, quando eu amo, quando eu estou amando, eu não pego nem resfriado. Não é verdade? Ou se pega, ainda é divertido. Né? Ele acha maravilhoso. Tá? Então, assim, ó, quando eu estou de bem com a vida, quando eu estou no fluxo da vida, é muito difícil ser acometido de alguma coisa, sair do estado saúde. Quando eu estou apaixonado, quando eu tenho um amor na minha vida, uma coisa que está no fluxo, eu me sinto melhor, me sinto mais saudável, me sinto mais forte, me sinto com mais tesão pela vida. Agora, quando eu estou na raiva, quando eu estou nos sentimentos não tão positivos, o meu corpo sente. Todas as células do meu corpo recebem a mensagem do meu bem-estar ou do meu não bem-estar. Não é isto? Belo, belo. Exato. Eu gosto muito dessa visão do Ayurveda, que ela é tão encantadora. Eu vou pedir licença para tocar num assunto, agora sim, um pouco mais técnico, dentro da metodologia e da compreensão de como a medicina tradicional indiana lida com a construção da saúde funcional. Deixa eu só te fazer, eu posso só te fazer uma pergunta antes, que faltou essa pergunta? Me perdoe, me penitencio. Qual a tua ligação com a Índia, com a medicina ayurvédica? Qual é a formação que tu tem? Desculpa te perguntar no meio da live. Não tem problema. É porque a gente já se conhece. Fica muito fácil. Estão conhecendo agora. Exatamente. Bem, a Ayurveda entrou para mim décadas atrás na minha vida, quando eu estava buscando pelo yoga, por uma abordagem diferente na minha vida. Eu nasci num berço católico e eu fui sempre uma criança, né, assim, encantada com todo esse chamado espiritual. Eu adorava os ritos, a parte litúrgica assim, das missas e na igreja. Só que em determinado momento eu fui sentindo a necessidade de buscar algo diferente. Passei por vários corredores assim, de outras apresentações e abordagens de fé, e várias igrejas e vários caminhos espirituais. Engraçado isso, né? Então foi o caminho espiritual, foi pelo caminho da busca da fé e da compreensão dessa fé que eu fui parar justamente no Ayurveda. Muito curioso tudo isso, porque essa conexão com a religião e a espiritualidade, ou religião barra espiritualidade, é que foi fazendo com que eu me colocasse em serviço. Eu participava de uma comunidade na região da Grande Belo Horizonte, de assistência social, e dentro
esse trabalho, um trabalho de caridade, organizado por alguns amigos, e eu estava lá como um obreiro, como eles gostavam de dizer. Eu estava lá para contribuir nesse trabalho, um trabalho de ajuda, de assistencialismo, e naquela hora, eu vi duas coisas juntas. E eu acho que isso foi absolutamente transformador na minha vida. Enquanto eu estava em áreas, assim, comumente chamadas de áreas carentes, vou brincar com esse termo, hein? Em lugares, assim, de absoluta carência material, sobrava, sobrava absolutamente fraternidade e amor social. Então, eram pessoas, assim, pobres no sentido de limitação aos seus recursos materiais, mas todos estavam dentro de um movimento, assim, de muita ajuda, de muita caridade, em todos os níveis. E a caridade praticada nessa casa, nesses grupos, era através de um coletivo de profissionais de saúde. Então, tínhamos médicos, psicólogos, quiropraxistas, acupunturistas, terapeutas florais, homeopatas, massagistas, fitoterapeutas, e ver a cura como uma forma de trazer mais do que alívio para a dor daquelas pessoas, mas poder perceber, essa é a parte mais importante para mim, que o paciente voltava a sorrir e quem dava aquele atendimento, como os médicos e os terapeutas que estavam lá naquele lugar, se sentiam mais presenteados, aquilo ali foi incrível. Entende essa situação? De ver pessoas numa entrega, numa doação social, mais felizes por dar do que por receber? Naquele momento eu decidi, eu quero isso para a minha vida. Bem, a parte mística dessa história é que eu disse para uma dessas senhoras nessa comunidade que era isso que eu queria fazer para minha vida quando eu crescesse, porque eu estava lá como adolescente. E aí ela foi e olhou para mim assim com os olhos místicos e ela falou assim: eu sei, o seu amigo indiano está me dizendo isso. Tem um anjo da guarda seu indiano e ele está me dizendo que ele vai ficar muito feliz de voltar a te ver e ele te espera na Índia. Bastou isso. Passei os próximos anos tentando entender, primeiro, geograficamente onde era a Índia, para depois entender que cultura é essa, que povo é esse. E eu poderia ter começado por várias portas, mas curiosamente caiu no meu colo um livro sobre saúde na visão indiana, com o nome de Ayurveda, a ciência da vida. Era um livro introdutório, explicava bastante o que era. Esse livro, inclusive, ainda está publicado, é o Saúde Perfeita, do Deepak Chopra. E eu comecei por ali, tentando compreender tudo aquilo. E, bem, o que veio depois foi história. Vários amigos, uma fila interminável de amigos muito generosos foram me aproximando, assim, pedacinho por pedacinho, até o caminho das Índias, onde fui para lá, coisa de mais de 20 anos atrás, e aquilo foi tão encantador para mim que eu voltei com um propósito de ajudar outras pessoas a fazer esse mesmo caminho. Da mesma forma que tinham construído essa ponte na minha vida, eu falei, eu preciso de ajudar também mais pessoas a encontrar esse lugar tão encantador, muito mais do que uma viagem, um renascimento, muito mais do que um destino exótico, mas uma oportunidade de abrir uma porta para dentro. E assim foi na minha vida. E bem, aí depois, claro, eu estudo e tenho a minha formação com Ayurveda aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Bem, nós estamos com o GPS trocado, né? Nós estamos nos Exatamente. Estados Unidos, eu estou falando aqui no Brasil. Então, no Brasil, aqui nos Estados Unidos e na Índia, passei boa parte das minhas últimas 3 décadas entre viagens para tudo quanto é lado para conhecer pessoas como você, pessoas que estão nessa mesma linha, nessa mesma busca. Eu acho que quando a gente está buscando por essa luz, por esse caminho,
a inteligência cósmica nos aproxima. É isso aí. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Conversar com o advogado é um pouco complicado, né? Porque o advogado ele lê contrato, ele pega uma palavrinha, né? E o meu foco ele é constelação, né? Meu foco é comportamental, né? E tu usou uma palavra quando tu começou a contar a história do teu início. E tu usou uma palavra mágica: estar a serviço. Isso é uma das coisas mais fantásticas, parece tão simples, né? Estar a serviço. Quando eu estou a serviço desse algo maior que nos cerca, a Kátia disse aqui, ó, que se emocionou com o teu depoimento. Isso é importante, isso é lindo. Tem outros comentários depois para nós fazer aqui em cima. Mas quando a gente está a serviço, está no fluxo da vida. Quando a gente se entrega para um projeto, quando a gente se apaixona por esse projeto de vida, como a gente aceita a vida como ela é, que é a base da constelação, eu me torno mais saudável. Me torno mais saudável porque eu entendo melhor o que é estar a serviço. Se a gente for honesto, todos nós aqui, somos 35 pessoas agora aqui nesse momento, se todos nós formos realmente sinceros, a gente vai ver que muitas das coisas, desses desafios chamados doenças, são criados pelo nosso comportamento, pela nossa atitude em relação à vida, pela nossa transgressão em relação ao fluxo da vida, ao nosso próprio desrespeito próprio. Essa transgressão traz esse desafio chamado doença para nós. Eu vou ler duas frases que eu acho basilares, eu vou pedir o teu comentário sobre isso. O Paracelso é um dos primeiros alquimistas da história, que se tem notícia. Ele diz que o melhor remédio para o homem é o próprio homem. E o mais alto grau de cura é o amor. O mais alto grau de cura é o amor. E a gente vem batendo todos os domingos aqui. Apenas o que nos move, e só o que nos move, é o amor. A gente está sempre em busca do amor. E a segunda frase é de Peter Altenberg. A doença é um grito da alma agredida. A constelação, ela olha para isso também. A constelação olha para esses dramas que eu me aprisionei no passado e que eu venho somatizando hoje, sob a forma de doenças. É por isso que eu te convidei para participar, para brilhantar essa nossa live. Trazer esse conhecimento além da constelação. E eu te pergunto o seguinte, tu concorda com isso, que o melhor remédio para o homem é o próprio comportamento do homem? A história de Paracelso na alquimia medieval, ela é uma síntese de várias práticas, né? Paracelso não era uma pessoa ordinária, comum, daquelas que você poderia encontrar em qualquer esquina. Ele representava a síntese de um homem que tinha consciência de várias forças atuando no mesmo instante. Ele compreendia, conhecendo um pouquinho da biografia dele, que me inspira e sempre me inspirou, ele compreendia que o homem não é apenas um endereço orgânico de reações que acontecem na vida diante de simplesmente bactérias ou fungos ou um ambiente viral ou reação de um hábito alimentar ou de um costume na sua dieta. Paracelsus percebia que as coisas não aconteciam por casualidade. Ele entendia, inclusive, que as forças celestiais atuavam sobre as nossas vidas e isso poderia também contribuir para um estado de paz e de clareza espiritual, como também para alguns momentos de torpor
dor e melancolia. Do seu próprio vocabulário, a expressão melancolia, que na época, no contexto medieval, era compreendido como influências cósmicas no ar que todos respiravam. Depois a ciência foi chamar isso de, evidentemente, de complicações que acometiam a parte respiratória e que acometia a parte cerebral, ou seja, a neuroquímica, e isso desencadeou um estudo da parte psicossomática, ou seja, como que uma coisa vai influenciando a outra, num efeito meio que borboleta, e tudo vai ficando tudo muito unido. Mas eu quero voltar para dizer o seguinte: Paracelsus me chama a atenção por isso. Nós todos estamos absolutamente conectados e nós não somos apenas o resultado de uma cadeia química. Nós temos elementos ainda desconhecidos, variáveis ainda sutis e ocultas, e que fazem parte dessa conexão. Tem um outro momento, uma outra frase que você cita, da alma, né? O grito da alma. Alma agredida? E isso é muito... eu achei muito bonito porque linka as duas coisas e também me faz lembrar de uma situação que eu espero nunca esquecer na minha vida, que foi um dos momentos mais bonitos que eu tive na Índia, onde eu estava diante de um dos meus professores, um senhor com mais de 80 anos de idade, e era uma biblioteca viva, um legado ambulante de toda a tradição indiana, da arte da cura. Sabia centenas, se não milhares, de receitas de fórmulas ayurvédicas, de plantas medicinais de cor, um grande mestre da farmácia, da alquimia das plantas, ou seja, estamos falando de dois alquimistas, né? Sim. Um alquimista lendário, que é Paracelsus, e um alquimista que eu conheci de carne e osso, pessoalmente, e que era a resposta, era o farol com as respostas perfeitas para boa parte das doenças que os indianos daquela comunidade buscavam nele, que tinham nele a expectativa de que, por favor, me cure, por favor, me alivie dessa dor, ou desse sofrimento, ou dessa doença, daquela outra doença. O que por si já é uma jornada fascinante. Você conseguir ajudar alguém a se ver livre de uma dor que limita, que traz um desgaste muito grande nas misérias da vida, isso por si não é pequeno, não é pouco. E as pessoas que passam por esse corredor de aliviar essa dor aqui, elas voltam para um estado de autoconhecimento. Esse efeito posterior do tratamento, ele é magnífico. Mas voltando a esse alquimista que eu conheci, eu estive na frente dele e fiz uma pergunta na frente de todos os meus amigos e alunos, uma pergunta que eu admito bem provocativa, mas eu não podia perder a oportunidade. Afinal de contas, Jamais. Eu estava na frente de um mago, uma pessoa que sabia tudo sobre plantas medicinais, que sabia tudo sobre a medicina tradicional indiana. Eu estava no berço daquele conhecimento. Eu estava diante de uma pessoa que nos próximos anos poderia, inclusive, nos deixar nesse planeta. Eu não poderia brincar com o tempo. E eu falei para ele: mestre, o nome dele é Karuna, mestre Karuna, diante de todas as fórmulas que você conhece, diante de todos os remédios que você já experimentou, testou, diante de todas as curas que você já fez nesse planeta, o que você considera mais potente? Qual é a combinação de plantas mais milagrosa? Qual é a erva mais poderosa para tratar os nossos males? Qual é o remédio clássico do Ayurveda que poderia aliviar o sofrimento da humanidade? Pausa dramática. Ele então Música de fundo? Música de fundo. Ele então respira, rodeado por seus alunos, todo mundo esperando sua resposta. Naquele momento eu pensei, bem, ele está vasculhando o seu grande arcabouço de fórmulas e poções mágicas e vai nos dizer exatamente aquilo que será magnífico, fascinante para a nossa vida. Ele então volta com um esboço de um sorriso e diz assim, bem simples e muito importante: acorde pensando em Deus, viva
honrando Deus, e antes de dormir, lembre como foi o seu dia, perdoe a todos e a si mesmo e dê graças pela vida. Fantásticas. Fantástico, fantástico. Então, assim, ele poderia ter esmagado o meu intelecto na tentativa de ser um de seus alunos mais dedicados. Ele poderia ter achatado toda a minha pretensão de lembrar de alguma fórmula que ele fosse falar, de reconhecer alguma fórmula que ele fosse falar, e ele percebeu a minha imaturidade e o meu desespero, e ele falou assim: nada será mais curativo do que o amor. Onde e quando todas as plantas falharem, onde houver fraqueza dos remédios, onde mais nenhum hospital estiver aberto, você ainda terá o mais importante remédio, que é o amor. Lindo isso. Aqui já disseram que tu está sempre lacrando, que foi maravilhoso, bravíssimo. Tu trouxe uma turma de fiéis aqui, não? São amigos queridos. Né? Lindos amigos, lindos amigos. É o que nós estávamos falando antes, né? Quando tu está no fluxo, quando tu está a serviço, qual é o sintoma de estar no fluxo e estar a serviço? A gratidão. A gratidão a tudo como é. Porque mesmo assim, ó, por mais difícil que seja aceitar isso, o nosso corpo ele sente tudo, o nosso espírito sabe tudo, 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 tudo. E muitas vezes a gente não para. A gente não para, não para. E o nosso corpo ele aguenta até 2 anos só de desaforo. É. Depois O de meu está 2 aguentando anos. só 2 dias. Então. Na minha idade, a minha é 2 horas. Mas então o corpo vem e diz assim, cara, vamos parar um pouco. Vamos parar. Vamos olhar o que é esse nível de estresse, o que tu está fazendo com a tua vida. E a gente não quer parar. Então vem a doença também. Vem a doença como um sinal de alerta que alguma coisa do meu comportamento não está adequada. E mas aí isso com muito perdão, né? Com muita aceitação e leveza, né? Sem culpa. Né? Aí, me leva a minha pequena jornada na Índia agora em fevereiro. Tá? Eu, em tese, estava saudável. Em tese, não estava com dor nenhuma. Em tese, estava saudável. Ok? Tudo isso em tese. Nós fizemos um procedimento, que eu gostaria que tu explicasse depois para nós, universalista. Eu quero dizer universalista porque foi tratado o Rogério como um ser completo. Não foi o Rogério que estaria com uma dor de cabeça. Foi muito maior do que isso. Isso que foi o que eu encontrei de saúde lá. Esse atendimento global, inclusive espiritual, do Rogério. Estou errado? Não. Não. Não tá. Não é maior do que isso. Eu não fui lá tomar remédio na Índia para dor de cabeça. Tem uma coisa que me provoca muito, assim, quando a gente está falando de ambientes em torno dos enfermos, que é o seguinte. Muitas vezes uma pessoa, quando ela está doente, dentro dos nossos termos, dentro do nosso contexto social, como a gente ainda entende doença, como a gente ainda define doente, porque eu acho que isso tudo também se esbarra muito na limitação linguística, né? Qual é o vocabulário que a gente utiliza para determinadas situações, qual é o grau de percepção e entendimento das nuances mais profundas disso tudo, mas enfim, apenas eu gostaria de fazer esse ensaio. Visualize um ambiente onde tem ali um doente e tem um cuidador. Ok? Eu tenho certeza que todo mundo já testemunhou isso, se já não estiver nesse próprio contexto. Talvez você aí na sua casa esteja sendo o doente, o enfermo, e tenha um cuidador
cuidador ali por perto, ou talvez você seja o cuidador de alguém e está aqui nessa live conversando com a gente, participando dessa conversa, tendo esse tipo de convite para expansão desse entendimento, né? Vamos pensar assim, pelo menos modestamente, nós estamos apenas, todos nós, buscando um entendimento mais expandido, mais transcendental sobre todas as coisas que estão operando numa plataforma não tão concreta. Bem, voltando ao que interessa, pelo menos no ponto que eu quero trazer, é o seguinte: o arranjo divino por trás da construção do doente pode ser perfeitamente um arranjo misericordioso para o crescimento do cuidador, não necessariamente do enfermo. Assim, nós temos um contexto de serviço numa dimensão amorosa e espiritual, onde aquele que aparentemente é o doente, ele está dentro de um arranjo que viabiliza a oportunidade do cuidador de despertar e de trabalhar suas questões, inclusive de aprimorar ou lapidar questões do seu próprio crescimento. Em outras palavras, o que eu não paro de ver mundo afora é como que as pessoas crescem absurdamente em todos os níveis de entendimento, de estudo, de bondade, de amor próprio, de paciência, de resiliência, de doação, de sacrifício, de humildade, quando você está, na verdade, sendo a pessoa saudável, cuidando do doente. Então, o que aconteceu com aquele doente? Porque, desculpa esticar a corda aqui, mas na visão espiritual, a alma não sofre. Se a alma não sofre, o doente, ele coopera com um teatro místico da vida em que os dois estão sendo tratados. O enfermo e o cuidador. E se você quiser mais uma peça, aí vem a equipe médica que aprende, nutre, serve, partilha, suporta. Ela é mais uma peça desse teatro onde todos estão crescendo. Intelectualmente, a evolução empírica da medicina, a evolução pessoal do paciente, às vezes privado da consciência, da vigília, às vezes privado da comunicação, da fonética, o outro privado do seu tempo pelo sacrifício doado àquele paciente. Aí você traz uma outra peça, o Estado. O Estado cresce enquanto estrutura administrativa por viabilizar a saúde para todos, encontra desafios, acertos, todo mundo cresce. Então, o que está por trás da doença? Um toque de inteligência cósmica, de inteligência divina, promovendo evolução da humanidade. Isso é praga? Isso é dor? Isso é sofrimento? Não, isso é um grande empurrão para que toda a humanidade cresça. Por trás do teatro da dor e do sofrimento. Por trás das mazelas, por trás de todos os sintomas, que evidentemente ninguém gosta de sentir. Mas antes da percepção sensorial, do sentir físico e carnal, a alma testemunha aquela experiência desafiadora, não tem dúvida, mas a alma testemunha aquela experiência no gozo místico do contentamento. Ela está consciente, ela está realizada. Todos crescem. Então, o que nós fazemos, por exemplo, como quando vamos para uma viagem como essa para a Índia, onde você participou, e a gente participa de um programa de tratamento, tudo começa assim, né? O médico lhe pergunta o que você tem. E às vezes você não tem nada. Às vezes você diz, eu não tenho nada, tá tudo bem. E então a equipe médica fala assim, ok, então vamos realizar um programa de rejuvenescimento. Rejuvenescimento de quê? Eu não vim aqui para fazer nenhum trabalho estético, não é isso? Eu não vim aqui para fazer nenhum procedimento estético. Eu estou bem, mas eu quero continuar bem. E então, o programa ayurvédico vai cuidando de cada um dos sentidos, da visão, da audição, né? Do toque, do tato, do paladar, de todos os sentidos. E aí, em pouco tempo, percebemos quão cansados estávamos, mesmo saudáveis. E
Exatamente. Depois, a gente começa a perceber a importância do dormir bem, a importância do comer bem, a importância da atividade, do exercício, do uso do corpo. Todos nós precisamos desses alertas, não é isso? E eu não falo da plataforma do correto e do verdadeiro, eu estou falando da plataforma de como isso é importante, de que todos nós venhamos a lembrar disso continuamente, do descanso, o poder restaurador do descanso. Porque com o descanso você recolhe os sentidos. Recolhendo os sentidos, você se torna consciente de que você está nessa teia onde todas as pessoas estão envolvidas. Então a ideia do Ayurveda não é um programa de desintoxicação para que você fique puro depois da desintoxicação. A desintoxicação significa remover toxinas que estão obstruindo um caminho de consciência e de clareza. E estando nesse processo de clareza, mesmo doente, você sabe qual é o seu papel. Então, o foco é ajudar a pessoa a voltar a estar nessa plataforma de viver com clareza. Não sei se faz sentido para você, se era isso que você estava cutucando aí com essa questão sua, da sua viagem para a Índia nesse grupo recente. Com certeza. E eu vejo assim, ó, fala aqui em toxinas. Toxinas geram doenças, ok? Uhum. Então tá. As toxinas que a gente acumula durante a vida também nos embotam espiritualmente, nos afastam do nosso centro. Eu também fico inflamado de outras dores não físicas que me afastam do meu propósito também. Então, lá na Índia, na Ayurveda, o que eu vi foi o que eu poderia definir, talvez equivocadamente, de um tratamento integrativo. O que nós deveríamos fazer? Olhar para todos os polos da nossa vida e viver aquilo. Quando eu digo viver, é viver na plenitude. E a saúde está baseada nisso. O que eu penso, o que eu faço, como eu aceito as coisas, como eu não aceito as coisas, a minha alimentação, o exercício, a saúde, é uma coisa integrativa. Quando eu tiro isso, se eu conseguir tirar a saúde e a minha vida, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. É por isso que essa limpeza das toxinas, como tu diz, também é feita na constelação. A constelação também dá uma limpada no meu entorno, para realmente eu olhar diferente para a vida. Quando eu estou doente, quando eu estou intoxicado, o meu olhar é mais restrito. Quando eu vou limpando o meu campo todo, eu cresço, eu quero mais, eu sou mais grato com a vida que eu tenho. E eu olho para essas coisas que são desafios, e eu aprendo com eles. E eu sigo adiante. É isso que o universo faz conosco. Porque quando tu diz assim, ó, a alma não adoece, e o que nos move é a alma. Nós somos alma, nós somos espírito, nós somos luz. O resto é corpo. Mas é o meu comportamento que adoece, que faz adoecer. Por isso o link desse nosso papo, a tua sabedoria sobre saúde e o nosso conhecimento sobre constelação, sobre essas crenças, sobre essas coisas que eu coloco para mim. Eu sou doente. Quantas pessoas que chegam para ti e dizem assim, eu sou doente? Ou eu tenho essa doença. Oi? Ou eu sou essa doença, eu tenho essa doença. Exatamente, exatamente. Eu sou um espírito sofredor. É uma opção. Nós temos que desintoxicar, essa é a palavra, nos colocar a serviço de algo maior, entender a vida. Aqui diz assim, ó, ver a vida com clareza, isto é definitivo, pelo corpo físico que se realiza no espírito, entender a evolução e aprender. A Beth fala, corpo e alma, eu sou neste momento.
É isto? Saúde é a integração harmoniosa e funcional entre corpo, mente, sentidos e alma. Essa é uma definição que está lá num dos textos mais importantes do Ayurveda, numa obra clássica, bem no início do primeiro capítulo, que é essa definição do que é vida. Vida, vida saudável, vida plena. É essa combinação harmoniosa entre todos os seus, o seu lado material, o seu lado mental, psíquico e o seu lado espiritual. É curioso porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela honra essa definição, essa tríade, a importância dessa integridade física, o ser, o indivíduo, com a sociedade, com suas aspirações, que podem incluir, evidentemente, a sua própria relação de busca dentro da vida espiritual e a vida religiosa. A questão é que me encanta absurdamente dentro do Ayurveda é que essa saúde plena e esse estado de bem-estar, ela precisa vir com a palavra liberdade. Olha como que a gente vai costurar essa situação agora. Para o Ayurveda, só existe saúde quando todos os sentidos estão sendo devidamente nutridos, retroalimentados. E isto se dá na anatomia e fisiologia do organismo através de canais. Canais que basicamente serão usados para levar um nutriente na forma de um alimento para uma determinada célula. Outros canais que também serão utilizados para conduzir a excreção celular para os canais de acúmulo, para então saída do corpo. Então nós temos esse sistema autolimpante no nosso organismo. Nós temos entrada do alimento, nós temos essa transformação do alimento, temos a condução desse alimento devidamente metabolizado, processado, refinado, até que ele se apresente em uma dimensão proporcional ao tamanho das células e átomos e subpartículas atômicas, e à medida que o corpo vai se repaginando, se reorganizando, aquilo que é considerado, portanto, de resíduo, vai sendo automaticamente sendo desfeito ou entregue ou sendo conduzido para fora do organismo. Esse para fora, basicamente, dos seus grandes centros de eliminação e de excreção. Até aí, eu acho que está todo mundo em dia com a sua aula de biologia da quinta série. Não falei nada demais. A questão é que nós vamos sofisticar esse entendimento e vamos perceber que, portanto, qualquer obstrução desses canais de levar um alimento ou de trazer uma excreção, um resíduo, esses canais precisam de estar livres. Se você tem uma obstrução de um canal, você congestiona a passagem da entrega de um alimento, de um nutriente. Se você tem obstrução em determinados outros canais, você congestiona o seu próprio, digamos, o seu intestino, as suas vias urinárias, por exemplo, os seus canais de suor, de transpiração no organismo, esses grandes 3 centros de eliminação intestinal, a parte urinária e a parte da transpiração. Então, apenas imagine que você tem todos os canais desimpedidos, de boca a ânus, e dentro do organismo, entre vísceras e tecidos formadores de órgãos, está tudo bem, está tudo funcionando corretamente. Ainda assim, não é garantia de que você será saudável na definição mais exigente do Ayurveda. Por quê? Porque o nutriente que você pode estar conduzindo ali para cada uma das células, ele pode ser incompatível com a bioquímica do seu organismo. E é por isso que o Ayurveda parte do princípio de qual é o seu biotipo, qual é a sua constituição. E isso não é a mesma coisa do que dizer se você é cruzeirense, atleticano, ou gremista, ou do Inter, entende? A ideia não é simplesmente te dar um rótulo, se você é A, B ou C, ou que perfil que você é. Muito mais do que dizer, o seu dosha, ou o seu biotipo, ou a sua constituição é Vata, Pitta ou Kapha, dentro do Ayurveda. Tem tanta coisa que está acontecendo por trás disso, você, na verdade, está tentando descobrir
qual é o padrão metabólico bioquímico que opera no seu corpo com a melhor eficiência. Entendendo a melhor eficiência do seu organismo, vai ficar bem razoável dizer para o Rogério, quando entendendo qual é o biotipo do Rogério, que este alimento aqui é preferível para você, enquanto que este outro alimento aqui deve ser evitado. Evitado não é a mesma coisa que eliminado, mas é algo que você não deva consumir com tanta frequência, porque a gente entende que, sabendo qual é o seu biotipo, processar esse grupo de alimentos aqui vai ser um pouco mais cansativo, mais exigente para o seu organismo, para a sua química. Bem, quando isso tudo está acontecendo, quando você está se alimentando daquilo que é adequado, proporcional, saudável, menos exigente, menos cansativo, exaustivo para o seu organismo, e sabendo ainda que os canais estão funcionando, que nós temos canais livres e desimpedidos de nutrição, livres e desobstruídos de eliminação, o Ayurveda diz assim, ó, tá tudo certo. Agora é contigo, meu irmão. E o que é o estar contigo, meu irmão? Tipo, a máquina física está pronta para a sua viagem. Esse é o momento que me encanta dentro da tradição indiana. Saúde, como eu falei na minha primeira frase, acredito, saúde é o início da jornada, não é a meta. Com saúde, com um alimento adequado, com um alimento que te revigora, com um alimento que nutre, que regenera, que te estimula, que te inspira, com canais que estão desobstruídos, você sabe qual que é o sintoma esperado e natural dessa combinação absolutamente simples, mas bela? Você quer servir. Porque você não se suporta estar absolutamente bem, feliz, saudável, parado. Você não quer ficar parado. Você não quer ficar preso no seu quarto. Você não quer simplesmente ler o melhor livro do mundo. Você quer dividir aquele livro com alguém. Você não suporta a ideia de simplesmente ter assistido o melhor filme da sua vida. Você quer a companhia de alguém. Você não quer uma mesa sozinha para jantar. Você quer a companhia de amigos. Você não suporta contemplar um lindo pôr do sol, como esse que está acontecendo aqui, sozinho. Você quer dividir isso com alguém. E quando isso acontece, esse é o sintoma de saúde. Essa é a definição de saúde, segundo o Ayurveda. Não é simplesmente saber você é vata, pitta ou kapha. Não é simplesmente dizer esse é o seu alimento, esse não deve ser o seu alimento. Não é te ensinar mantras poderosos, místicos de uma tradição milenar. A Ayurveda significa a sua saúde é a chave para uma coexistência harmônica e pacífica entre todos os seres. E agindo assim, sabendo da sua força, sabendo do seu brilho, sabendo da sua potência, você respeita o outro, porque ele é como ele pode ser, faz como consegue e como quer. Você devolve liberdade para o outro ser o que ele quer ser. Você vive a sua liberdade. E você organiza o sistema da vida na ordem sistêmica, termo da sua competência. Estou apenas articulando algumas palavras aqui em comum. Você devolve para o outro a possibilidade dele ser como ele quiser, como conseguir, como ele puder. Porque você está bem. Certa vez, um discípulo, essa é uma história real, perguntou para o seu mestre e falou: olha, eu estou seguindo esse caminho espiritual, mas como que eu vou saber se eu de fato estou crescendo nesse caminho espiritual? O que eu vou sentir? Como que eu vou ter certeza de que eu estou me aproximando de Deus? Como que eu vou ter certeza se esse mantra que eu estou cantando aqui está fazendo sentido ou se ele está de fato me ajudando a avançar na vida espiritual? E aí esse mestre disse assim: quando você, em absoluto silêncio, sem gesto algum, praticamente imóvel, estiver na companhia de uma outra pessoa, um anônimo, absoluto desconhecido, mas ambos estiverem em riso incontido, você está crescendo na vida espiritual. Quando o seu esforço for tão pleno a ponto de contagiar o outro, e o outro, sem saber por quê, não consegue conduzir a sua mente para nenhum outro lugar a não ser o da felicidade. Então, quando a gente
entende que essa história real, contada num contexto espiritual, pode ser também transplantada para o contexto da saúde e do bem-estar, a gente entende que o ser saudável, ele inspira outros a serem saudáveis, pelo exemplo, mesmo que silencioso, sem pregação. Então isso é belo demais, porque você vê que todas as coisas estão integradas, você não sai de um capítulo para falar de saúde, para então falar sobre, sei lá, constelação familiar, para então falar sobre direito, para então falar sobre política, para então falar sobre alimentação, ou para então falar sobre espiritualidade, que esse eu acho um grande gargalho ainda da humanidade, né? Você fala de espiritualidade, mas depois para falar de política você cultiva o ódio, aí depois para falar sobre religião, você tem um semblante todo pacífico, mas depois para falar sobre, sei lá, qualquer outro assunto, você vai... Não, tá tudo ligado. Tá tudo absolutamente ligado. Ser saudável em todas as plataformas. Olha, eu não tenho nem coragem de dizer que eu preciso encerrar isso. Misericórdia. Misericórdia. Gente, esse cara, desculpa o cara, a intimidade, a amizade, esse cara é apaixonante. O conhecimento e a forma como ele transmite esse conhecimento, eu tenho que te fazer um convite. Tu tem que ir lá na minha terra nos ajudar, nos mostrar esse caminho, compartilhar esse conhecimento mais de perto conosco. Tem um convite assim, ó, aberto para ti. Eu tenho certeza que o pessoal quer te receber lá. Que terra é essa, gente? Lá no Rio Grande do Sul, Tchê. Pampas. Nos Pampas Gaúchos. Saudade de lá. Temos que ir lá. Temos que ir lá. Tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Aonde vocês estão, cada um? Vou deixar para te responder depois. Onde nós estamos agora? Curiosidade grande. Eu preciso fazer um fechamento, sem antes agradecer assim, ó, demais, demais, pela tua amizade, pelo teu carinho, pelo teu conhecimento e, acima de tudo, assim, ó, e caiu, o homem caiu. Agora que eu ia elogiar ele, vou tentar chamar de novo. Ele é apaixonante. Ele deve entrar daqui a pouquinho novamente. Só um minutinho. Isso acontece, isso acontece. Estamos te esperando. Ó. Oi, Arjun? Tá. Então, assim, Sim, nós tô estamos aqui. te chamando aqui, estamos te esperando para vir compartilhar no Sul esse conhecimento todo. E eu encerro aqui a minha parte dizendo o seguinte, tá? Minha definição. Entrou mais alguém aí, ó. Quem é que entrou? É a Meire? É a Meire Tá que entrou. parecendo a Meire, hein? Ao, Meire, vi... você não tá aqui com a acredito. gente ao vivo e a cores. Beijo no coração. Olha, eu acho. Arranjo Que arranjo celestial. Nada é por acaso. Tá aí, tá aí. Conta para nós, Meire. Como Aproveita. que eu saio? Por que sair? Ai, foi muito bom estar com vocês. Que trabalho, que reunião linda, linda. Mas eu não quero ocupar o espaço aqui, nem tirar espaço de vocês. Eu não sei como sair. Fica aí que daqui a pouco eu te tiro. Permaneça Então aí. fique. Permaneça abrilhantando. Fica aí. Meu amigo, eu vou tentar definir uma coisa assim. Ó, tá? O convite, o pessoal quer que tu venha ao Sul. Pensa nisso. Pensa em conhecer o Instituto. Pensa em trazer esse conhecimento todo para o povo. Nós necessitamos disso. O mundo espera, como tu diz, saúde e paz. Agora, numa definição bem Rogério, sintética de advogado, tá? Saúde é vida. Vida é energia. Vida é movimento. Quando eu estou bem com a vida, eu amo a tudo e amo a todos. E eu compartilho esse meu amor e a minha saúde com todos. E neste momento eu compartilho este sentimento
muito nobre em relação a ti. Gratidão pela tua existência, por participar de tudo que está acontecendo conosco. Você encerra, então, e eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, Rogério. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Eu só tenho palavras para agradecer. O meu sentimento é de muita felicidade de estar aqui dividindo tudo isso, de ter recebido esse convite e essa inspiração da gente conversar sobre algo tão simples, tão básico, tão profundo e tão nutritivo para a alma. E claro, eu quero sim voltar para o Rio Grande do Sul, onde eu tenho muita saudade, muitos amigos. E é isso aí, vamos entregar para o universo que ele cuide disso, se é para o nosso crescimento pessoal, se é para o crescimento das pessoas que a gente vai poder contribuir, inspirar com uma folhinha aqui de ajuda, outra ali, que então as estrelas criem o caminho para que isso tudo aconteça da melhor forma possível. Perfeito. Como diz o nosso amigo Sivananda, seja bom, faça o bem. Valeu. Beijo no coração de todos. Ótima semana. Feliz recomeço de vida. Valeu, gente. Beijo no coração.